Olá, professora! Olá, professor! Férias acabando, ano letivo prestes a começar e eu tenho certeza que você já está pensando nas atividades de acolhimento que vai trabalhar com seus alunos. Eu sou a professora Carla Eliane, pedagoga, trabalhei 25 anos em escolas públicas e estou aqui para te ajudar, dando sugestões práticas de atividade de acolhimento nesse vídeo. Então não pula esse vídeo, porque eu vou te ensinar a adaptar, sabe aquela brincadeira da batata quente? Dá pra gente adaptar e fazer a apresentação de cada um dos alunos. Eu vou te dar algumas dicas de fazer aquelas normas, né, que eu chamo de pacto de convivência, e alguns jogos que fazem os alunos se movimentarem e terem mais liberdade na aula. E vocês sabem que se movimentar é importante, porque se você ficar muito tempo sentado, lendo, escrevendo, tem uma hora que seu cérebro não funciona mais. Então, segura aí que eu vou te mostrar como fazer essa atividade, que dá para fazer com crianças, adolescentes, diferentes idades, adultos, professores, colegas seus, dá para adaptar para todo mundo. É importante destacar aqui que as atividades sugeridas são apenas algumas ideias, mas elas são importantes porque dá para adaptar para diferentes anos e séries, independentemente da faixa etária com a qual você trabalha, tá? Inclusive, dá para aproveitar em curso de formação de professores e dá para aproveitar também como sugestões em reuniões pedagógicas, essas reuniões de planejamento que geralmente acontecem nos primeiros dias do calendário escolar. Você sabe por que muitas espécies não sobreviveram nesse processo evolutivo? Pois bem, Charles Darwin nos dá aí um pouquinho uma visão, né, dessa questão da adaptação, porque não é mais forte aquele que vai sobreviver, nem o mais inteligente, é o que melhor se adapta às mudanças. A aprendizagem é justamente isso, a gente se adaptar, a gente recebe aquela informação, processa de acordo com as nossas próprias características individuais, o nosso contexto regional, social, político, a forma como a gente foi educado, enfim, várias questões, adapta essa informação e usa da maneira que nos for apropriada. Então, a adaptação, ela está presente em toda a nossa vida. Quando a gente fala em processo de ensino e aprendizagem, a gente está falando de um processo de mão dupla, né? Já dizia Paulo Freire que quem ensina aprende e quem aprende também ensina. Então, quando a gente vai falar de acolhimento, esse processo não é diferente. E aí vem a minha pergunta para você. E aí, professor, professora, o que você precisa para se sentir acolhido na escola? Eu vou falar aqui algumas questões, e provavelmente não todas, não dentro da sua realidade. Então, sintam-se à vontade em colocar até nos comentários, né? Mas quando a gente chega numa escola, o que a gente pensa? Conhecer o prédio, o estacionamento é importante, o lugar para estacionar, conhecer a equipe, saber os recursos que tem nessa escola, para quem que vai solicitar material, saber os horários, saber toda a rotina, sabe aquela norma interna que não está escrita em nenhum documento? O que pode, o que não pode, como as coisas funcionam. Isso é importante para que nossa estadia ali, né, naquele prédio escolar, naquela instituição, seja importante, além de nos sentirmos respeitados, obviamente, apesar das nossas diferenças, dos nossos jeitos, né, ter respeitado a nossa individualidade. Saber, por exemplo, a quem que eu posso recorrer se eu tiver alguma dificuldade, ao coordenador, tem uma outra pessoa que vai fazer esse apoio. Então, tudo isso a gente já imagina quando a gente vai chegar numa escola para se sentir bem acolhido e poder executar um bom trabalho. Então, se a gente olhar para o lado do aluno, não é muito diferente, né? Ele precisa saber
os horários, os dias das aulas, que material que deve trazer em cada aula. Ele quer ser respeitado, ele quer ser ouvido. Então não é muito diferente do que as nossas necessidades e as necessidades do aluno. Então, quando for colocar em prática suas atividades, seja de acolhimento ou não, é legal a gente se colocar, né, no lugar do nosso aluno. E por falar em nos colocarmos no lugar do aluno, e nessa questão de que ser humano é ser humano, né? Aluno não é uma espécie diferente. Tem professor que fala, não, lugar de aluno. Obviamente, nós somos autoridade ali na sala de aula. Mas, olhando com esse olhar de ser humano, nós não somos muito diferentes assim. Basta a gente lembrar, né? Como a gente se comporta em algumas reuniões pedagógicas, na sala dos professores, nas confraternizações. Aí a gente percebe que é todo mundo ser humano, é todo mundo gente. Sala dos professores. Os professores podiam ser umas malas nas aulas, mas na sala dos professores eles eram bem diferentes. A minha primeira sugestão de atividade é para apresentação dos alunos, né? Geralmente, quem já não passou por essa situação e quem já não fez essa atividade dos alunos falarem, meu nome é tal, eu gosto disso, eu espero tal coisa desse ano e tudo mais. Aí uma alternativa interessante você conhece aquela brincadeira da batata quente? Faz o círculo, cada um vai pegando a bola, né? Um vai passando pro outro e alguém fica lá, batata quente, batata quente, batata quente, queimou. É a mesma coisa, é a mesma brincadeira. Só que em quem a bola parar, a bola ou outro objeto, você tá na sala de aula, nem sempre você vai ter um espaço próprio para fazer isso, então você pode fazer o círculo na própria sala. Em quem o objeto parar, ele vai se apresentar, vai falar seu nome, você pode estimular com algumas perguntas, né? O que espera desse ano letivo, o que espera dessa turma, se já estava na escola, se não estava, aí você vai fazendo os questionamentos conforme ali a sua realidade e a sua faixa etária. É bem bacana porque é um movimento. Aí a pessoa se apresentou, ela vai saindo da brincadeira e assim todos acabam se apresentando. A gente sabe que tem pessoas que não gostam de falar em público, então a gente tem que dar uma estimuladinha, né? Tem pessoa que só vai falar o nome, tem aluno que só vai falar o nome e pronto, mas é uma maneira diferente de fazer essa apresentação e uma maneira simples, não é nada extraordinário, né? Outra forma de apresentação que você pode estar utilizando é formar duplas, e aí é legal você fazer aquela coisa de montar duplas aleatórias, né? Alunos que estejam sentados distantes, porque o objetivo é que eles realmente se conheçam. E essa dupla você dá uns 5 minutinhos aí mais ou menos para conversarem, e você vai solicitando que os alunos apresentem os seus colegas, ao invés deles se apresentarem. E é bacana colocar que eles apresentem, falem seus nomes, falem um pouquinho da pessoa e uma qualidade que percebeu na pessoa ao longo dessa conversa. Nesse mundão cheio de tragédias e da gente ficar botando defeito em tudo, é legal que a escola, né, que o espaço ali de aprendizagem e ensino evidencie as questões positivas do ser humano, né? E sem falar que é uma apresentação, então ninguém vai sair já no primeiro dia de aula falando mal do seu colega. Mas a gente tem que exercitar isso, né, nos nossos alunos, de perceber o lado bom das coisas, o lado bom das pessoas, né? Para que eles possam respeitar todo mundo. Olá! E aí, tudo bem? Namastê. Axé. Esse aqui tenho dificuldade de fazer, mas acho que eu consegui. A paz de Deus, irmãos. Saravá e Abá.
Sabe por que que eu fiz todas essas saudações? Estou sugerindo que você faça isso também. Primeiro, para provocar a curiosidade dos alunos. Depois, para que eles possam conhecer diferentes culturas e possam desenvolver o respeito e a tolerância. Antes de você explicar as saudações, é bacana perguntar aos alunos se eles conhecem, se eles já ouviram falar, se eles já viram em algum lugar, porque é muito importante considerar o conhecimento prévio que os alunos têm. E olha, eles têm muito conhecimento. Essa geração, que é a geração que tem muito acesso à informação, eles sabem muita coisa bacana. Então, é legal a gente pôr isso em discussão, ver o que eles acham e depois a gente explicar. Um destaque aqui é que muitas das saudações estão ligadas à cultura e, consequentemente, à religião. Então, possivelmente, vai ter alunos que, quando você falar alguns termos, ele não vai gostar e ele vai questionar, porque vai bater de frente com a questão religiosa. E aí está a oportunidade de você trabalhar o combate à intolerância religiosa. Essa é a saudação vulcana. Ela está presente nos filmes Star Trek e significa vida longa e próspera. Uma curiosidade bem interessante sobre essa saudação é que o ator utilizou desse movimento, desse gesto, a partir da experiência que ele teve em templo judaico, que significava saudação ao Todo-Poderoso, né? E ele implementou isso na sua atuação nos filmes Star Trek. Namastê significa o Deus em mim saúda o Deus em você, e se trata da cultura indiana. Saravá Aiebá é uma língua, entre tantas outras, um tronco de língua africana e significa a paz esteja convosco. Provavelmente nesse momento os alunos vão citar a questão da macumba. E aí é legal a gente já falar sobre o significado da palavra macumba. A tradição de macumba é festa e se trata do ritual de religiões de matrizes africanas. Aqueles outros rituais de colocarem alimentos, bebidas nas encruzilhadas, em cachoeiras e tudo mais, se chama despacho. E é legal explicar isso para os alunos e, inclusive, ensinar o respeito, né, a essa e a tantas outras religiões que existem. Axé é um termo muito utilizado na Bahia, também está relacionado à religião de matriz africana, a Umbanda. E não vou aprofundar aqui, mas axé significa força e poder, né? Que vem dos orixás e uma pessoa deseja que a outra tenha despertado em si essa força e esse poder dos orixás, enfim, que são as entidades, nomes, né? cultuadas nos centros de Umbanda e de outras religiões de matrizes africanas logo também. Nos primeiros dias de aula, os pactos de convivência, o que vai limitar algumas ações e orientar como que aquele grupo vai conviver, né? Eu chamo de pacto de convivência e eu acho bacana isso ser colocado logo de cara, porque é onde cada um vai perceber os limites, né? Que pode, que não pode. Não que isso garanta que esse pacto vai ser descumprido, mas é importante essa definição. Algumas sugestões aqui podem parecer até óbvias, né? Para quem já está há muito tempo na sala de aula, mas é tanta coisa que nós professores temos que dar conta, currículo, plano de aula,
diário, enfim, são tantas questões que às vezes o basicão acaba sendo esquecido. Não só é importante definir, como discutir isso, né? Tem pontos que eles são indiscutíveis, né? Por exemplo, estar no horário, trazer o material necessário, mas tem aquelas coisas específicas de cada professor que precisam ser colocadas. Para iniciar uma discussão, sempre tem que alguém começar e o professor é essa pessoa. Então, eu gosto de colocar alguns termos que dão uma certa autonomia, que é liberdade com responsabilidade, com alguma regra, né? Então, os termos, eles acabam influenciando muito em como vai ser essa relação. Se ela é uma relação mais aberta, mais pautada em regras sempre, né? Porque uma convivência em grupo não tem como. Então, eu coloco alguns termos que eu tô botando para vocês aí na tela, como numa conversa só, respeito às diferenças, cada um tem sua vez. Isso já se entende que não dá para falar todo mundo junto. Toda ideia importa, ou seja, você já tá dando sinal ali que você quer ouvir também, não só falar, né? Seja cordial e respeitoso. E uma bem bacana, foco na melhoria, porque a aula, o aprendizado, o ano letivo, o bimestre, o semestre, eles estão focados na melhoria, para que os alunos saiam desse período sabendo mais do que quando entraram. Dando continuidade ao pacto de convivência, questões que às vezes parecem óbvias para você, não são óbvias para os alunos. Por exemplo, tem professor que não liga. Na troca de aulas, quando ele vai mudar de sala, os alunos saem para o corredor, estão na porta. Tem professor que não aceita isso. Então, isso já tem que tá claro ali no pacto de convivência. Olha, eu gosto de chegar na sala e todo mundo já tá sentado no lugar. Se você não liga para isso, você não vai tratar dessa questão. As formas de avaliação também nesse pacto, o que você considera para dar a nota final lá no bimestre, no semestre? Você vista caderno, você vista apostila, isso vale nota? Você dá quantas provas no bimestre, quantos trabalhos, quanto vale cada um, qual o peso? Tudo isso pode ser colocado aí. E é bacana depois sintetizar, né, depois dessa discussão, porque os alunos trazem muitas ideias bacanas também. A gente precisa aprender a ouvir. Às vezes a gente não imagina certa questão e eles colocam e isso só vem a potencializar a aula, né, e os estudos. Então, a gente também abre alguns pontos para discussão, mas deixando algumas coisas claras que você faz questão e que você vai avaliar e que você considera nesse processo avaliativo. Terminado o pacto de convivência, já tá ali mais ou menos determinado como que vai ser a convivência ao longo do ano letivo. Aí você propõe uma coisinha bem legalzinha e simples também para os alunos se movimentarem. Chama Jogo das Assinaturas. Você vai pedir para que esses alunos, ao sonzinho de uma musiquinha bem dançante, vá fazendo movimentos com o corpo, com os braços, assinando o nome, com as pernas, com o bumbum, com a cabeça, com o ombro. E aí é uma forma de se movimentar, de sair um pouquinho da cadeira, né? E no final, quando você fez essa atividade, que parece bobinha, mas é bem legal quando a gente faz, todo mundo se diverte, você fala, bom, vocês acabam de assinar, então, o nosso pacto de convivência. Agora esse contrato está selado. Aproveitando que os alunos já estão de pé naquela zona, porque eles se agitam, isso é normal, você vai fazer aquele sinal de alerta, ou pedir para parar, parou, e você vai fazer uma outra dinâmica com os alunos. Você vai pedir que eles fiquem em pé, com os pés afastados. Vão girar somente a cintura
cadeira e vão esticar o braço e escolher um ponto atrás deles. Marquem esse pontinho. Façam vocês também para ver como é interessante. Aí você pede para se movimentar. Movimenta todo o corpo e peça novamente para eles voltarem a esse ponto. Todos vão observar a mesma coisa. Aquele ponto que era o limite no primeiro momento, que é onde todo mundo conseguiu ir o seu máximo, depois de movimentar o corpo, ele vai ter uma capacidade maior e ele vai superar o limite. O nome dessa atividade é Superando os Limites. E você pode aproveitar para deixar sua mensagem, que todo mundo é capaz de se superar e aprender mais nesse ano letivo que se inicia. Bom, para encerrar esse momento de acolhimento, ou em qualquer outra dinâmica, uma sugestão também muito simples, que não demanda material, preparo, nada disso, é a dinâmica do abraço. Peça para os seus alunos se abraçarem, abracem também, porque o abraço tem benefícios. Eu vou até ler para vocês, porque eu não vou saber memorizar tudo isso aí, não. Olha os benefícios do abraço. Ele melhora a autoestima, pois nos dá a sensação de bem-estar, satisfação imediata, segurança, autoconfiança e conforto. Ele ajuda a reduzir os níveis de estresse e ansiedade, fortalece a saúde cardiovascular e é um ato onde damos e também recebemos. E ele aumenta os níveis de serotonina, que nos dá a sensação de prazer e felicidade. Eu desejo para vocês, professores e professoras de todo o Brasil, um excelente início de ano letivo, que suas aulas sejam boas, que sejam suaves, que vocês consigam ministrar aí esse trabalho tão importante e tão pouco valorizado, que é o ato de ensinar.